Oi, oi. Esperar o restante do pessoal entrar pra gente falar da tríplice fonte da salvação que na resta, que é o selo do Espírito Santo. Selo do Espírito Santo. A tríplice fonte da nossa salvação é porque nós somos predestinados, é porque nós somos remidos e porque nós somos selados. Hein? Tríplice fonte da salvação, porque somos predestinados, somos remidos e somos selados. Ok? Thaís, tá saindo. Thaís é minha concunhada. Thaís, eu tô dizendo aqui que a nossa tríplice fonte da nossa salvação, sabe qual é? É porque nós somos predestinados, nós somos remidos e nós somos selados. Hein? Tríplice fonte da salvação do homem. Predestinados, redimidos e selados. Vamos lá? Para a gente encerrar essa questão da tríplice fonte da nossa salvação, que é o nosso selo. Somos carimbados. O apóstolo Paulo, ele vai nos afirmar isto no versículo 13 e no versículo de número 14 da primeira carta de Paulo aos Efésios. Primeira carta de Paulo. Primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 e versículo de número 14, que vai falar dessa última parte da nossa tríplice fonte da salvação em Cristo Jesus. Vamos lá? Versículo 13 vai dizer assim: em quem também vós, está escrevendo para quem? Para a igreja, que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, tá bom? Ele está dizendo o quê? Quando você ouviu o evangelho de Cristo, quando você ouviu o missionário pregar a palavra, quando você ouviu o pastor pregar a palavra, ou seja, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, vírgula, o evangelho da vossa salvação, tendo que nele também crido em quem? No evangelho, que é as boas novas, uma boa notícia para aquele que é pecador, que estava indo para o inferno, estava indo para a perdição eterna. Ou seja, quando este pecador que ouviu a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, tendo também crido neste evangelho, que a boa mensagem, a boa notícia é na pessoa de Cristo, que é o evangelho. Aí vai dizer o quê? Vocês foram o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. O que Paulo está dizendo aqui? Que dentro dessa tríplice fonte da salvação, que se inicia com a predestinação da igreja, e que se inicia com a remissão do pecador, e que é concretizada com o selo, ele está dizendo o quê? Que o meio para se adquirir esse selo é quando nós cremos na palavra do evangelho, que é a verdade da salvação eterna. E quando nós cremos nisso e tomamos consciência que nós somos pecadores, aí diz o texto o quê? Que o Espírito Santo nos convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, quando a nossa ficha cai e nós dizemos assim: eu sou pecador, eu careço de um Salvador. Se eu não entregar essa vida para este Salvador, Deus vai me cobrar justiça. Tá?
Pecado, justiça, e quando ele cobrar justiça, eu não vou conseguir me justificar. Então eu vou ser convencido do quê? Que há um juízo. Então, o evangelho, através da pregação, melhor dizendo, através da pregação do evangelho, que quando nós cremos, o Espírito Santo nos convence que somos pecadores, que vai ser cobrado justiça e que a consequência do homem não conseguir se justificar vai ter uma condenação eterna. O que, que o homem faz? Ele se entrega totalmente a este Salvador que é Cristo Jesus, que é a fonte do Evangelho, é Cristo, o Salvador do mundo. Então o que, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que a fonte, a tríplice fonte da nossa salvação, que é a predestinação, que é a remissão, é também o selo desse Espírito Santo que nós somos selados quando nós cremos na palavra da salvação, que é o Evangelho de Cristo Jesus, que é o Espírito da promessa, né? Que nós somos selados por quem? Pelo esse Espírito da promessa. E o que isso aqui é interessante, quando ele diz assim, ó, vocês foram selados pelo Espírito, pode ver que o está com é maiúsculo, é o Espírito Santo. Quando o Espírito, o Santo Espírito, que é da promessa, que promessa é essa? Hein? Qual é essa promessa? Essa promessa que o Espírito Santo diz aqui nas Escrituras é que há uma promessa que Cristo foi, mas que Cristo também vai voltar. Mas o que que nos assegura isto? Dentro dessa última parte da tríplice fonte da salvação. Está no versículo número 14, que diz assim, ó. Que esse selo, olha só que Paulo vai dizer bem aqui, eu vou ver até que na NVI, que é uma interpretação, que é uma tradução mais simples a leitura. Na revista atualizada vai dizer assim, ó. O qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade. Quem é propriedade exclusiva de Cristo? A igreja. Em louvor da sua glória. Agora vamos aqui para a NVI. A NVI diz assim, que esse selo é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Eu vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Tem pessoas que possuem joias, né? Cordão de ouro, uns cordãozinhos assim, né? Uns braceletes assim de ouro, né? Dessa grossura. Relógio, anel e tal. E tem pessoas que às vezes se aperreiam financeiramente e vão na Caixa Econômica de penhor. O nome já está dizendo, penhor. Eu vou penhorar essas joias. Aí quando a pessoa chega lá na Caixa Econômica, o que ocorre? Ele vai chegar lá no balcão, vai mostrar as joias, olha, eu quero penhorar essas joias. Ela, tudo bem. Aí a pessoa, o funcionário da Caixa, ele vai avaliar as joias e vai lhe entregar uma cautela de penhora. E vai dizer assim, olha, tal dia de tal mês a senhora vem com essa cautela para a senhora resgatar essas joias que estão penhoradas, tá bom? A senhora paga e recebe de volta, né? É parecido o que eu quero trazer na mente de vocês nessa tarde. Quando Paulo diz que o Espírito Santo da promessa que nos selou e que esse selo é o penhor da nossa herança, o que Paulo está dizendo? Que um dia nós seremos resgatados assim como uma joia que é penhorada, na data certa, o cidadão que é proprietário daquelas joias, tem aquela cautela de penhora, vai até lá para resgatar aquelas joias. Paulo está dizendo que o que garante esse penhor, Paulo está dizendo que a cautela que Cristo tem foi o Espírito Santo que selou aqueles que creram
quando ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que tendo nele crido, foste o quê? Selado, ou seja, você tem um selo, e esse selo significa que você tem uma cautela, que no dia certo de resgatar a igreja, esse é que ele está querendo dizer aqui. Você que é selado, você que tem essa penhora, no dia do arrebatamento da igreja, o que vai identificar você em ter o direito deste resgate é o selo do Santo Espírito da promessa. É por isso que o versículo 14 diz assim: o qual é o penhor da nossa herança. Tá? Qual é o penhor da nossa herança? O selo. Até que dia? Esse selo vai garantir até no dia que nós formos resgatados, que nós somos propriedades de Cristo. Com qual finalidade desse resgate? Em louvor da sua glória. Então tudo é para a glória de Deus. Então o que é que nós aprendemos nessa tarde? Nós aprendemos nessa tarde que do versículo de número 4 até o versículo de número 14, Paulo está nos ensinando que nós temos em nossa salvação uma tríplice fonte. E qual é a tríplice fonte da nossa salvação? Somos predestinados como igreja, né? Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Nós somos redimidos dos nossos pecados, somos remidos, redenção. E que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa até o nosso resgate para louvor e glória de Cristo Jesus. Então essa é a nossa tríplice fonte da salvação. Então, dentro da teologia sistemática, nós entendemos, tá? Nós entendemos que na doutrina da salvação, que é uma das doutrinas, a doutrina da salvação, vai nos ensinar o quê? Que essa fonte tem esses 3 requisitos. Amém? Entenderam? Então, quando você lê agora esse texto de Efésios, você vai dizer assim, rapaz, a minha salvação em Cristo, ela possui uma fonte tríplice. Porque eu sou o quê? Predestinado antes da fundação do mundo. Porque eu sou o quê? Remido em Cristo Jesus. E porque eu sou selado para o Espírito Santo até o dia do resgate da sua propriedade, que é a igreja. Amém? Pena que poucos não assistiram, né? Mas existe um outro fato. Outro fato interessante. É que além de tudo isto, né, o apóstolo Paulo, ele vai do versículo 15 ao versículo 14, 18, 15 ao 18, ele vai fazer uma introdução sobre a tríplice manifestação do poder de Deus. Do versículo 4 até o versículo 14, ele vai falar dessa tríplice fonte da salvação. Mas a partir do versículo 19 até o versículo de número 23, ele vai falar do quê? Da tríplice manifestação do poder de Deus. Vamos ver a introdução? Olha o que ele diz no versículo 15. Depois que ele fala dessa tríplice fonte da salvação, ele vai dizer: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória
vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aí, a partir do versículo 19, ele vai tratar dessa tríplice manifestação do poder de Deus. Que tríplice manifestação do poder de Deus é este? Ele vai nos falar que o poder de Deus ele foi manifestado com relação a Cristo de três maneiras. De três maneiras, Deus revelou, Deus manifestou o seu poder na pessoa de Cristo. São poderes extraordinários. Porque esse poder que Deus manifestou com relação a Cristo, que ele vai falar aqui a partir do versículo 19 até o versículo 23, ele vai falar de três fatos. De três manifestações. Quais são elas? Ressurreição, ascensão de Cristo e exaltação de Cristo. São três formas, três maneiras que Deus manifestou o seu poder em Cristo. Tá? Ressurreição de Cristo, ascensão de Cristo e exaltação de Cristo. Certo? Vamos lá? Olha só. O poder foi manifestado com relação ao indivíduo das três seguintes maneiras. Esse poder que ele revelou em Cristo, ressurreição, ascensão e exaltação, ele revelou também de três maneiras em nós, homens. Quais foram? A nossa ressurreição espiritual, a nossa ascensão espiritual e o poder para fazer boas obras e demonstrar a graça de Deus durante toda a eternidade. Vamos lá. Pela ressurreição que ele manifestou em Cristo, versículo 19, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o que foi? Aonde ele exerceu? O qual exerceu ele em Cristo, vírgula, ressuscitando dentre os mortos. Olha só, Deus manifestou o seu poder ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. A morte não pôde segurar Jesus no túmulo. Ele é santo. Dentre os mortos e fazendo o quê? Fazendo-o assentar como? Ascensão. Ele saiu desta terra, ressuscitou e ascendeu aos céus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita onde? Nos lugares espirituais. Versículo de número 21. Vai entrar o que agora? A exaltação de Cristo. Foi uma das manifestações do poder de Deus em Cristo. Quais foram? Ressurreição, ascensão e agora a exaltação. Versículo 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Olha só o poder que Deus manifestou na exaltação de Cristo. Nenhum nome está acima de Cristo. Nenhum ser está acima de Cristo. Por quê? Porque ele foi exaltado acima de todo principado e potestade, poder e domínio de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Versículo 22. Pelo fato dele ter exaltado a Jesus desta maneira, o versículo número 22 vai dizer que ele pôs
abaixo de Cristo, ou seja, ele pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, vírgula, ele deu a quem? Ele deu à igreja. Por isso que a epístola de Paulo aos Colossenses nos revela que Cristo é o cabeça da igreja. Aí diz mais o versículo de número 23. Ele deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha que coisa interessante. Que a tríplice manifestação do poder de Deus foi manifestado em Jesus Cristo. A partir do versículo de número 19, revelando, a partir do versículo 20, melhor dizendo, revelando que o seu poder foi manifestado em Cristo. De que forma? Na ressurreição de Cristo, na ascensão de Cristo e na exaltação de Cristo. Se Deus manifestou o seu poder em Cristo Jesus nessa tríplice fonte da sua manifestação de poder, e diz o texto no versículo de número 22 que ele deu Cristo para a igreja, no qual a igreja é seu corpo. Por isso que a epístola de Paulo aos Efésios revela a igreja como corpo e Colossenses revela Cristo como o cabeça. Eu quero dizer uma coisa para você: se ele deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele a tudo enche em todas as coisas, meu amado irmão, se Deus manifestou o seu poder em Cristo Jesus, através da ressurreição, a ascensão e exaltação, e deu à igreja, nós temos mais é que confiar no Senhor, que essa tempestade que está aí fora vai passar, porque Deus é maior e Cristo está acima de tudo, porque ele foi exaltado. Diz o texto que tudo ele botou debaixo dos pés de Cristo. Então a tríplice manifestação do poder de Deus foi manifestada em Jesus. Eu quero saber quem foi o homem aqui na terra que já ressuscitou dentre os mortos para nunca mais morrer. Hein? Eu quero saber quem é o homem aqui debaixo do sol que já morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus, Pai. Eu quero saber quem é que tem um nome tão exaltado que tudo está por baixo. Ele é maior, ele é tudo, ele é soberano, ele é exaltado. Deus deu um nome a ele sob maneira que nada pode ultrapassar isto. Deus exaltou a seu Filho Jesus Cristo. Então deu para entender nessa tarde? Nós vimos nessa tarde a tríplice fonte da salvação do homem, que é o quê? Predestinação, que é remissão e que é o selo do Espírito da promessa. É a tríplice fonte da salvação. Qual é a tríplice fonte da manifestação do poder de Deus? Ele manifestou em quem? Jesus Cristo. Como? Ressuscitando Cristo dentre os mortos, elevando Cristo a sentar à direita dele e exaltando a Cristo acima de todas as coisas. Tríplice manifestação do poder de Deus em Cristo Jesus. Tá? Agora vamos aqui analisar um fato. Capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 5. Nós vamos ver o que agora? Que o seu poder foi manifestado com relação ao indivíduo, as pessoas, das 3 seguintes maneiras. Como? A ressurreição espiritual, a ascensão espiritual e o poder que foi gerado no homem para fazer boas obras. Só o Espírito Santo faz isso. Vamos lá para o texto. Vamos lá do versículo 1 ao versículo número 5, que vai falar dessa ressurreição espiritual. Não, meu amado, é Efésios. Colossenses foi ontem, que nós tratamos sobre Cristo como cabeça da igreja.
Hoje nós estamos tratando em Efésios do capítulo 1 de Efésios, do versículo de número 4 até o capítulo de número 2. Nós vamos ficar até o versículo 10 aqui, tá? Então nós estamos tratando agora no versículo de número 2, do capítulo 2 de Efésios até o versículo 1, versículo 5, que vai ser demonstrado aqui como Deus manifestou o seu poder em cada indivíduo, em você e em mim. Tá? Vamos lá. Vamos começar do versículo 1 ao versículo 5, que trata da ressurreição espiritual que Deus gerou em nós. Tá? Nós já estávamos o quê? Olha só o que diz assim, ó, no versículo de número 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Olha só como você andava. Você estava o quê? Ele vos deu vida. Você estava o quê? Morto. Você vivia como? Morto em quê? Nos delitos e pecados. Você era transgressor. Segundo, o qual você andou outrora. Segundo quem? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, você fazia a vontade do capeta. Você se lembra lá de Adão, que eu falei naquela aula lá? Que quando Adão e Eva obedecem à voz da serpente, qual foi a consequência do pecado original? Pelo fato deles comerem do fruto e obedecerem uma ordem da serpente, eles caíram sobre o domínio da serpente. Ou seja, o diabo eles deram legalidade ao diabo. Então, aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, que não desfrutam da tríplice fonte da salvação, tá? O que ocorre? Eles fazem a vontade do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí diz o versículo 13, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, porque nós agora temos o espírito de vida, nós tivemos essa ressurreição espiritual, então nós não devemos mais deixar a carne nos dominar, o qual, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos de quê? Da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, olha só como entra agora esse poder de Deus sendo manifestado agora na ressurreição espiritual de cada cristão, de cada crente. Olha só. Mas Deus, vírgula, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Partiu dele, partiu de Deus, porque ele é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que ele nos amou. Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu o quê? Vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, do versículo de número 1 até o versículo de número 5, Deus vai mostrar o seu poder também manifestado no indivíduo. Ou seja, você ressuscitou espiritualmente em Cristo Jesus. Deu para entender? Assim como ele manifestou o seu poder em Cristo, ressuscitando Cristo dentre os mortos, fazendo Cristo ascender aos céus e exaltar a Cristo, ele também manifestou esse poder individualmente em nós. Como? Nos ressuscitando espiritualmente. Quantos minutos tem aí, meus santos? Me diga aí o cronômetro aí. Porque com 45 encerra, né? A gente tem esse limite aí no Instagram. Vamos lá? Então a ressurreição espiritual nós já vimos aqui. E como é que ele se manifestou na ascensão espiritual em cada indivíduo? Versículo de número 6. Olha só o que ele diz. Que depois que ele nos ressuscitou espiritualmente, versículo 6 diz assim,
e, vírgula, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez, olha só a ascensão, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que só interessante. Assim como ele ressuscitou Cristo e fez Cristo ascender aos céus, nós, como indivíduos que fomos ressuscitados espiritualmente, ele também nos ascendeu aos céus. Tá? De que forma? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que maravilha, hein? Ele ascendeu. Nós tivemos esse privilégio de ele fazer uma ascensão espiritual a nós. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que acesso! Nós temos acesso em Cristo nos lugares celestiais. Olha só que força e poder que a igreja tem. Hein? Às vezes eu fico assim, meu Deus, eu lendo esse texto agora aqui, eu fico, rapaz, Jesus, oh meu Deus, às vezes a gente fica tão fraquinho na fé. Às vezes a gente se abala com qualquer coisa, mas que mistério, ele nos ressuscitou espiritualmente e fez a ascensão espiritual em nós. E o mais interessante, olha só o que ele fez, coisa extraordinária, versículo de número 7 ao versículo de número 10, olha só. Qual foi a finalidade dele nos ressuscitar espiritualmente? Qual foi a finalidade dele fazer essa ascensão espiritual em nós? Ele vai dizer assim, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pelas graças sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E ele vai dizer mais, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí ele vai encerrar no versículo de número 10, assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. Olha só a tríplice manifestação de poder expressada em nós. Eu não digo nem expressada, vamos dizer assim, olha essa manifestação do poder de Deus concretizada em nós. Ressurreição espiritual, ascensão espiritual. E o melhor de tudo, aquele coração mau, aquela intuição mal, aquilo que a gente fazia de mal, o Senhor vai dizer no versículo 10, pois vocês são feitos como Ele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a finalidade dessa manifestação com relação a cada um de nós na questão da ascensão espiritual, da ressurreição espiritual, para que a gente possa fazer boas obras e demonstrar a graça de Deus durante toda a eternidade, qual é a finalidade? É que Ele nos transformou. Transformação de alma. Transformação de vida. Nós fomos transformados pelo Espírito Santo da promessa. Amém? Então essa é a tríplice fonte da nossa salvação nessa tarde que nós trabalhamos. Nós vimos nessa tarde que a tríplice manifestação do poder de Deus em Cristo foi a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua exaltação. E que não parou apenas nisso, que nós que cremos em Cristo, essa manifestação do poder de Deus também foi manifestada em nós. Como? Nos ressuscitando espiritualmente, nos ascendendo espiritualmente lá em Cristo Jesus, a nossa ascensão espiritual e a nossa mudança de obra.
As nossas obras eram más. As nossas obras Deus não aprovava. E hoje nós fazemos o quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Deu para entender? Nessa tarde de hoje? Deu para entender? Ontem nós vimos um pouco de cristologia bíblica e hoje nós estamos vendo aqui um pouco de eclesiologia. Certo? Exatamente. É através dessas boas obras é que a exaltação espiritual é proporcionada em nós. Boas obras. Então sempre faça boas obras para que a gente seja exaltado por Deus. Hein? Esse é o mistério de hoje à tarde. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade apenas de 4 pessoas aqui assistindo, né? São 4? Ainda agora está só a Ana Sara, André, Lorena e é o Igor. É Igor Tales, é isso? Igor Tales. Acho que são só vocês 4. Agora entrou meu amigo Djalma, saiu. Na verdade, pastor Djalma, que dirige congregação, tá bom? Mas eu vou deixar salvo lá na live, tá? Vou deixar lá na live, quem não assistiu, assista. Amanhã eu vou ver se dá pra fazer pelo YouTube, que pelo YouTube não tem como cortar, tá? Então fique na paz, vamos orar, vamos esperar em Deus. Nós vimos a tríplice manifestação do poder de Deus nessa tarde. Deus é poderoso, Deus é soberano, Jesus é exaltado, Jesus é o top dos tops, dos tops, do top. Ninguém consegue superar Jesus porque ele é sempre vencedor, tá? Fique na paz, que Deus em Cristo nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.